Ela encontrou o senhor sentado no chão do corredor, chorando. Ele tinha 86 anos, pijama de seda, chinelos caros. Mas os olhos estavam perdidos, completamente perdidos. Dona Célia era faxineira daquele hotel havia 12 anos. Conhecia cada corredor, cada quarto, cada canto, mas nunca tinha visto um hóspede assim, sentado no chão, no meio do corredor do 12º andar. 3 da manhã, ela parou o carrinho de limpeza, se aproximou devagar. Senhor, o senhor está bem? O idoso levantou os olhos, assustado. Eu não sei onde eu tô. Dona Célia abaixou. Ficou na altura dele. O senhor está no hotel, senhor, no 12º andar. Ele olhou ao redor, confuso. Eu estava procurando o banheiro, saí do quarto. E agora? A voz dele falhou. Agora eu não sei mais onde é. As lágrimas desciam pelo rosto enrugado dele. Dona Célia sentiu o coração apertar. Tá tudo bem, ela disse baixinho. A gente vai achar seu quarto. Qual o número? Ele olhou para ela, em pânico. Eu não lembro. O que Dona Célia não sabia é que aquele senhor confuso no corredor era Henrique Lacerda, dono de uma das maiores construtoras do país. Fortuna estimada em 400 milhões de reais, 3 prédios comerciais, 2 shoppings, uma rede de hotéis. Mas naquele momento ele não lembrava nem o número do próprio quarto. E nos próximos minutos, Dona Célia ia fazer algo que mudaria a vida dela para sempre. Dona Célia tinha 58 anos, faxineira do Hotel Victoria Grand, o mais luxuoso da cidade, 5 estrelas, diárias de R$ 3.000. Hóspedes famosos. Ela trabalhava no turno da madrugada, das 11 da noite às 7 da manhã. Limpava quartos, corredores, banheiros. Ganhava R$ 1.400 por mês. Morava sozinha num apartamento alugado de um quarto. Zona Norte, 40 minutos de ônibus até o hotel. Não tinha filhos, não tinha marido. Tinha tido um, mas ele foi embora fazia 23 anos. Nunca mais voltou. Sobrou o trabalho e a solidão. Mas Dona Célia não era amarga, era gentil, cuidadosa. Tratava cada quarto como se fosse receber alguém da própria família. Mesmo que ninguém soubesse o nome dela, mesmo que ninguém agradecesse. Naquela madrugada, Dona Célia estava limpando o 12º andar quando ouviu um som. Um choro abafado. Ela parou. Escutou. Vinha do corredor. Deixou o carrinho e foi ver. Foi quando encontrou o senhor Henrique. Dona Célia olhou para o senhor no chão. Ele tremia. Não era de frio. O ar-condicionado do hotel mantinha a temperatura perfeita. Era de medo. O senhor está com frio? Ela perguntou. Ele balançou a cabeça, mas continuava tremendo. Dona Célia tirou o casaco dela, um casaco fino de moletom que usava para se proteger do ar-condicionado. E colocou nos ombros dele. Pronto, agora fica mais quentinho. Ela sentou no chão ao lado dele. Vamos com calma. O senhor lembra de alguma coisa do quarto? Cor da porta? Algum detalhe? Henrique fechou os olhos. Tentou lembrar. Tem flores. Flores brancas. Numa mesa, Dona Célia pensou. Flores brancas. Só as suítes premium tinham arranjos de flores frescas todos os dias. O senhor está numa suíte? Ele olhou para ela. Acho que sim, minha filha que reservou. Dona Célia se levantou, estendeu a mão para ele. Então vamos procurar. As suítes são aqui nesse andar mesmo. Henrique segurou a mão dela. Ela o ajudou a se levantar. Ele era alto, magro, as pernas tremiam um pouco. O senhor consegue andar? Consigo. Devagar, os dois começaram a caminhar pelo corredor. Dona Célia ia mostrando as portas. Uma por uma. Essa aqui o senhor reconhece? Não. E essa? Também não. Eles chegaram na suíte presidencial, a maior do andar, a mais cara. Dona Célia parou. E essa? Henrique olhou para a porta. Franziu a testa. Acho que é essa, tem certeza? Ele hesitou. Não sei. Dona Célia olhou ao redor. Não tinha ninguém no corredor. Ela não podia bater na porta às 3 da manhã e acordar quem estivesse lá dentro.
a menos que fosse realmente o quarto dele. O senhor tem a chave do quarto? Henrique olhou para as próprias mãos, vazias. Não trouxe. Dona Célia pensou rápido. Ela tinha o cartão mestre, podia abrir qualquer porta, mas não era permitido usar sem autorização. Mas ela olhou para o senhor, para o desespero nos olhos dele, para o corpo tremendo, e decidiu arriscar. Tá bom, vou abrir, mas se não for o quarto do senhor, a gente sai rápido, combinado? Henrique acenou que sim. Dona Célia passou o cartão. A luz ficou verde. Ela abriu a porta devagar. O quarto estava escuro, mas tinha um cheiro, perfume masculino caro, e ela viu flores brancas na mesa. Henrique deu um passo para dentro, olhou ao redor e suspirou, aliviado. É aqui sim. Dona Célia também suspirou, de alívio. Que bom, senhor. O senhor está em casa agora. Ela ia se virar para sair quando ouviu. Espera. Henrique estava olhando para ela. Obrigado. A senhora foi muito gentil comigo. Dona Célia sorriu. Imagine, senhor, faz parte. Ela ia sair de novo quando ele perguntou. Qual seu nome? Ela parou. Célia, senhor. Dona Célia. Henrique repetiu, como se estivesse memorizando. Célia. E então ele entrou no quarto. Fechou a porta. Dona Célia ficou parada no corredor por alguns segundos. Depois, voltou para o carrinho e continuou o trabalho, sem imaginar que aquela noite tinha mudado tudo. Na manhã seguinte, às 7h15, Dona Célia estava trocando de roupa no vestiário quando a supervisora apareceu. Célia, o gerente quer falar com você. O coração dela gelou. Falar comigo? Por quê? Não sei. Ele está na sala dele. Disse que é urgente. Dona Célia engoliu seco. Será que alguém tinha visto ela usando o cartão mestre? Será que ia ser demitida? Ela subiu até o segundo andar. Bateu na porta da sala do gerente. Pode entrar. Ela entrou. O gerente estava sentado atrás da mesa. E do lado dele, em pé, estava uma mulher de uns 40 anos. Roupa elegante, cabelo preso, expressão séria. Dona Célia, essa é a doutora Mariana Lacerda. A mulher estendeu a mão. Prazer. Dona Célia apertou, sem entender. O gerente continuou. A doutora Mariana é filha de um dos nossos hóspedes, o senhor Henrique Lacerda, e ela gostaria de falar com você. O coração de Dona Célia acelerou. Mariana olhou para ela. Meu pai me contou o que você fez ontem à noite. Dona Célia abaixou a cabeça. Desculpa, doutora, eu sei que não devia ter usado o cartão mestre, mas o senhor estava tão perdido, Mariana levantou a mão, interrompendo. Você não entendeu. Eu não vim reclamar, vim agradecer. Dona Célia levantou os olhos, surpresa. Agradecer? Mariana respirou fundo. Meu pai tem Alzheimer, fase inicial. Ele está lúcido na maior parte do tempo, mas às vezes... A voz dela falhou. Às vezes ele se perde, fica confuso. Ela limpou uma lágrima que ameaçava cair. Ontem à noite, ele levantou para ir no banheiro, saiu do quarto e se perdeu. Eu e meus irmãos estávamos dormindo. A gente não ouviu ele sair. Dona Célia ouviu em silêncio. Quando meu pai me contou o que aconteceu, eu fiquei apavorada. Ele podia ter caído, podia ter se machucado, podia ter entrado em pânico. Mariana olhou para Dona Célia. Mas você cuidou dele. Com paciência, com carinho, como se ele fosse da sua família. Dona Célia não sabia o que dizer. Eu só. Só fiz o que qualquer pessoa faria. Mariana balançou a cabeça. Não, qualquer pessoa teria chamado a segurança. Ou teria ignorado, mas você sentou no chão com ele. Colocou seu casaco nele. Andou com ele até achar o quarto. Ela deu um passo à frente. Eu vim aqui para te fazer uma proposta. Dona Célia piscou. Uma proposta? Mariana olhou para o gerente, depois de volta para ela. Eu e meus irmãos precisamos de alguém para cuidar do nosso pai. Alguém de confiança, alguém que tenha paciência, que trate ele com dignidade. Ela fez uma pausa. E a gente quer que seja você.
O silêncio na sala foi absoluto. Dona Célia abriu a boca, fechou, tentou falar. Eu? Mas eu sou faxineira. Eu não sei cuidar de gente com Alzheimer. Mariana sorriu. A gente ensina. A gente contrata um enfermeiro também. Mas a gente precisa de alguém que cuide dele como pessoa, não como paciente. Dona Célia ainda estava processando. E o salário? 5.000 reais por mês. Mas vale transporte, mas vale refeição e um quarto na casa dele, se você quiser morar lá. Dona Célia sentiu as pernas fraquejarem. 5.000? Mariana acenou que sim. Você vai trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 5. Fins de semana livres. A gente contrata outra pessoa para o fim de semana. Dona Célia não conseguia acreditar. Mas por quê? Por que eu? Mariana segurou as mãos dela. Porque meu pai confia em você. Quando ele acordou hoje, ele lembrava do seu nome, Célia. Ele não lembra do que comeu no café, não lembra do nome do médico, mas lembrava de você. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Dona Célia. Mariana continuou. E porque você tratou ele como ser humano, não como velho confuso. Você sentou no chão com ele, não teve pressa, não teve raiva. Ela apertou as mãos de Dona Célia. A gente precisa de você. Dona Célia olhou para o gerente. Ele estava sorrindo. Você está liberada, Célia, com nossas recomendações. Ela olhou de volta para Mariana e disse com a voz embargada. Eu aceito. 3 dias depois, Dona Célia começou a trabalhar na casa de Henrique Lacerda. Uma casa enorme, jardim, piscina, 6 quartos. O quarto dela era maior que o apartamento onde morava. No primeiro dia, Henrique estava na sala, lendo o jornal. Quando viu Dona Célia, ele sorriu. Célia, você veio! Ela sorriu de volta. Vim, seu Henrique, vou cuidar do senhor agora. Ele levantou. Foi até ela, segurou a mão dela. Que bom, eu gosto de você. E assim começou. Dona Célia cuidava de Henrique com dedicação, preparava o café da manhã dele. Remédios nos horários certos, caminhadas no jardim, leitura de jornal em voz alta quando ele não conseguia focar. Mas mais do que isso, ela conversava com ele, ouvia as histórias dele, sobre a empresa, sobre a esposa que tinha morrido 10 anos atrás, sobre os filhos. E quando ele esquecia as coisas, ela lembrava com paciência. Seu Henrique, o senhor já tomou o remédio da manhã. Já? Já. Faz 5 minutos. Ah, tá bom então. Os filhos de Henrique perceberam a mudança. Mariana comentou com os irmãos. O pai tá mais calmo, mais feliz. O filho mais velho, Ricardo, concordou. É a Célia. Ela tem um jeito com ele. A filha mais nova, Beatriz, estava prestes a se casar. Era por isso que estavam todos no hotel naquela noite. Ela foi até Dona Célia um dia. Célia, eu queria te fazer um convite. Dona Célia estava dobrando roupas. Diga, Dona Beatriz, meu casamento é sábado e eu queria que você fosse como convidada. Dona Célia parou. Eu? Mas eu nem sei se vou saber me comportar num casamento chique. Beatriz sorriu. Você vai saber. E meu pai ia ficar muito feliz se você fosse. Dona Célia aceitou. No dia do casamento, ela colocou o vestido mais bonito que tinha, simples, mas limpo, bem passado, sentou numa cadeira no fundo da cerimônia. Mas quando Henrique entrou, ele procurou por ela. Viu, acenou e pediu para ela sentar mais perto. Dona Célia sentou, com lágrimas nos olhos. Porque pela primeira vez na vida, ela não era só a faxineira, era alguém que importava. Os meses passaram. Henrique teve altos e baixos, dias bons, dias ruins. Mas Dona Célia estava sempre lá. Quando ele esquecia onde estava, ela lembrava. Quando ele ficava assustado, ela acalmava. Quando ele chorava de frustração, ela segurava a mão dele e dizia: Tá tudo bem, seu Henrique, eu tô aqui. 2 anos depois, os médicos disseram que Henrique estava estável. O Alzheimer progredia devagar.
Ele ainda reconhecia a família, ainda conversava, ainda sorria e sempre lembrava de Célia. Num domingo à tarde, Mariana chamou Dona Célia para conversar. Célia, senta aqui. Dona Célia sentou, nervosa. Fiz alguma coisa errada? Mariana sorriu. Não, pelo contrário. Você fez tudo certo, tão certo que eu e meus irmãos tomamos uma decisão. Ela entregou um envelope. Dona Célia abriu. Era um documento, cheio de termos jurídicos que ela não entendia muito bem, mas entendeu uma linha. Célia Aparecida dos Santos passa a ser incluída como beneficiária de 5% do espólio da família Lacerda. Ela levantou os olhos, confusa. O quê? O que é isso? Mariana explicou. Quando meu pai morrer, você vai receber 5% de tudo que ele deixar. Bens, dinheiro, tudo. Dona Célia ficou pálida. Mas por quê? Eu só estou fazendo o meu trabalho. Mariana balançou a cabeça. Não, você está fazendo muito mais que isso. Você virou família. Meu pai te ama como filha e nós te amamos como irmã. As lágrimas desceram. Vocês não precisam fazer isso, a gente sabe, mas a gente quer. Ricardo entrou na sala. Célia, você deu para o nosso pai algo que dinheiro não compra. Dignidade. Carinho. Você trata ele como pessoa, não como fardo. Beatriz apareceu também. E quando ele esquecer de tudo, a gente sabe que a última coisa que ele vai esquecer é você. Dona Célia não conseguia parar de chorar. Obrigada. Muito obrigada. Henrique viveu mais 6 anos. 6 anos com Dona Célia ao lado dele. Ela estava lá quando ele esqueceu o nome dos netos. Estava lá quando ele esqueceu que a esposa tinha morrido. Estava lá quando ele esqueceu o próprio nome. Mas até o fim, ele olhava para ela e sorria. Porque mesmo sem lembrar quem ela era, ele sabia que ela era importante. Quando Henrique morreu, aos 92 anos, foi em paz, dormindo, sem dor. Dona Célia estava no quarto, segurando a mão dele. No funeral, ela sentou na primeira fileira, com a família, porque era isso que ela era, família. Depois do inventário, Dona Célia recebeu 20 milhões de reais, 5% de 400 milhões. Ela não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Mariana ajudou, ensinou ela a investir, a administrar. Dona Célia comprou uma casa, pequena, simples, mas sua, e com o resto do dinheiro ela criou uma fundação, Instituto Célia Lacerda, em homenagem ao homem que mudou a vida dela. A fundação treina cuidadores de idosos, ensina a cuidar com dignidade, com paciência, com amor. Hoje, Dona Célia tem 66 anos, não trabalha mais como faxineira, nem como cuidadora, mas continua cuidando de cada idoso que entra na fundação dela, de cada família que precisa de ajuda. E toda vez que ela ensina alguém a sentar no chão com um idoso confuso, a colocar um casaco nos ombros dele, a segurar a mão dele, ela lembra daquela madrugada no corredor, quando encontrou um senhor perdido, e foi encontrada, porque às vezes a gente ajuda alguém, e sem saber a gente se salva também. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal. Ative o sininho. Compartilhe essa história, porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã um novo capítulo te espera. Obrigado.